Olá, meus queridos alunos. A aula de hoje é sobre a física da imaginologia. Nós vamos trabalhar sobre os fundamentos da formação da imagem, do raio-x e da tomografia computadorizada. E tanto o raio-x simples quanto a tomografia computadorizada, eles se utilizam de radiação ionizante para a formação da imagem. Então, a gente vai começar a aula sobre a produção artificial de raio-x que é utilizada com essa finalidade. Todo equipamento que gera radiação ionizante, que forma raio-x artificialmente, tem no seu interior esse tubo que nós chamamos, essa ampola que nós chamamos de tubo de Coolidge, de forma que ela tem duas extremidades, um cátodo e um ânodo. No cátodo existe um filamento que, quando aplica-se corrente elétrica, ele gera calor. E uma vez aquecido, esse filamento ele emite elétrons e faz com que esses elétrons sejam acelerados, é um acelerador de partícula que vai em direção ao ânodo. Quando os elétrons atingem o ânodo, eles sofrem uma desaceleração brusca e a sua energia cinética, que é, em sua maior parte, convertida em calor, produz também raio-x e que sai por este foco. Então, nessa figura, nós podemos observar que os elétrons atômicos, eles orbitam em torno do núcleo. Quando acontece essa aceleração de partículas do cátodo em direção ao ânodo, existe uma colisão, do elétron atômico interno no alvo, ejetando-o do átomo. Então, o elétron que estava numa camada mais interna, ele migra para uma camada de valência mais externa, e essa migração gera uma energia que foi denominada de raio-x. Então, essa energia gerada pela colisão de partículas sai por essa janela, que é o emissor de raio-x, até chegar no paciente, que a gente vai ver mais à frente como funciona essa interação. Para que ocorra a formação da imagem, nós precisamos de um emissor de raio-x, que nós estamos vendo aqui na máquina do raio-x. Nós precisamos de um detector que fica posicionado depois do paciente. Então, essas partículas atravessam a matéria e chegam a este detector. Existem dois tipos de detectores. Esse é mais antigo, são duas telas fluorescentes, que são armazenadas em um cassete protegido da luz. Isso melhora a qualidade das imagens e reduz a dose de radiação para o paciente. Um outro sistema que também é fotossensível é a radiografia digital, porque uma vez que esses raios, depois de atravessarem o paciente, chegarem nessa placa que também é fotossensível, esse sinal ele é levado para um conversor analógico digital, o que computacionalmente gera a imagem em escalas de cinza. Existem hoje em dia vantagens de fazer a radiografia digital, como armazenamento, espaço físico de ficar guardando esses exames. Uma vez você tendo um banco de imagens dentro daquele prontuário do paciente, você consegue recuperar imagens antigas para poder comparar com as atuais. Pode formar grandes bancos de dados para avaliação, para pesquisa, e a obtenção ela é em segundos. Então, o fundamento da formação da imagem na radiografia, ele se dá por densidades. Então, eu vou apresentar para vocês esses termos que são utilizados e os principais tipos de densidades apresentadas. Por quê? Esse raio-x ele vai atravessar o paciente, ele vai atravessar diversos tecidos e vai chegar numa quantidade
variável dependendo por onde esse raio passar, já que ele só caminha em linha reta, ele vai chegar no detector em mais ou menos quantidade. Então, as superfícies que são muito densas, o raio-x será mais absorvido, portanto, vão chegar menos raio-x do outro lado. Isso vai deixar de pintar a placa, e aí a coloração vai ser mais branca, mais radiopaca. Ao contrário das estruturas onde, por exemplo, o ar, que ele é mais radiolucente, ele é pouco absorvido, o raio-x é pouco absorvido no ar, então o menor número de partículas é absorvida, resultando numa área mais exposta ao negativo do filme. Vai chegar mais raio-x no negativo do filme. Então, o ar ou qualquer tipo de gás, ele é visto no corpo, dentro das traqueias, os gases intestinais, nos pulmões. E uma imagem mais cinza seriam tecidos de média densidade, de média penetração do raio. Então, o parênquima pulmonar, o parênquima cerebral, músculos. Para nós exemplificarmos essa questão das densidades, eu coloco para vocês um emissor do raio-x, o raio-x, que são essas setinhas verdes, e 4 anteparos posicionados aqui nessa figura superior, onde esse raio que está passando mais em cima, ele não vai ser absorvido por nenhum dos anteparos e vai caracterizar uma imagem totalmente preta do outro lado. Esse segundo raio, que vai passar por somente um anteparo, ele vai ser de alguma forma mais absorvido e vai chegar do outro lado, dando uma imagem, um cinza mais escuro. Ao passo que o último raio, que está passando pelos 4 anteparos, ele foi mais absorvido por passar para uma região de densidade maior, fazendo com que a imagem seja muito mais branca, que é o caso dos ossos, que absorvem bastante. Agora, a minha pergunta, uma vez eu mudando a ordem desses anteparos, vocês observam que a imagem formada do outro lado, que é essa figura de baixo, ela ficou igual. Então, isso serve para a gente exemplificar que o raio-x é uma imagem bidimensional, ele tem largura e altura, né? Bidimensional, de uma estrutura que é tridimensional, que é o nosso corpo. Então, não importa a ordem dos fatores, isso não altera a formação final da imagem, porque ele vai passar necessariamente por todas essas estruturas. E de acordo com a explicação anterior, né, teoricamente, não haveria diferença, por exemplo, fazer uma radiografia com incidência póstero-anterior, ou seja, o paciente está de costas, o raio incide primeiro nas costas e depois ele vai ser detectado pelo chassi, né, que o paciente está abraçado no chassi, ou o paciente posicionado de frente, ou seja, deitado numa cama e o raio-x vindo de cima para baixo. São 2 incidências onde o paciente está virado para frente ou para trás do emissor. Teoricamente, segundo a explicação anterior, se a ordem das estruturas não vai fazer diferença, já que o raio-x é uma imagem bidimensional de uma estrutura tridimensional, por que nós observamos essas diferenças entre essas incidências, por exemplo, no raio-x de tórax? Nós observamos aqui, no raio-x da esquerda, um coração que não se encontra muito nítido, o diafragma que também não se encontra, encontra-se com sombreamento, ao passo que a póstero anterior, que é a imagem da direita, vocês observam o coração com contornos nítidos.
Então, esse efeito nós chamamos de magnificação da imagem e ele se dá pelo distanciamento daquele órgão em relação ao detector. Quando o paciente se encontra com um órgão, por exemplo, o coração, próximo ao detector, ou seja, o detector na parte anterior do tórax, bem colado ao coração, a imagem ela sai com menos sombreamento e magnificação do que quando ele fica de costas para o detector e distancia esse coração. E é por isso que o exame, a incidência de primeira escolha para um raio-x de tórax, por exemplo, para outras estruturas, isso pode não fazer diferença. Mas para o raio-x de tórax, é importante que se faça na incidência póstero-anterior para evitar essa magnificação da imagem e permitir que o avaliador consiga ter mais clareza do que ele está observando. Aqui eu trouxe essa imagem que consegue ilustrar bem essa formação dessa sombra. Se você pega esse ponto de luz vermelho e quanto mais longe esse objeto tiver da parede que ele está sendo projetado, maior vai ser essa imagem. E quanto mais pertinho ele chega, vocês podem observar que que a imagem formada ela é mais parecida com o tamanho real. Vocês podem fazer esse teste com uma lanterna, posicionando a mão de vocês bem próxima à parede. Vocês vão observar que a mão de vocês vão ter as dimensões muito parecidas com o que é da anatomia de vocês. Se vocês afastam da parede e se aproximam mais da lanterna, a imagem da mão de vocês projetada ela vai ser magnificada. E aqui a gente consegue visualizar bem anatomicamente que o feixe de raio-x, ele sendo emitido na incidência póstero-anterior, que é esse PA, o coração pertinho do chassi vai evitar a magnificação da imagem, ao passo que na antero-posterior, o coração está longe dessa faixa preta aqui, que pode acontecer. No entanto, no ambiente hospitalar, onde os pacientes não estão habilitados para levantar aí ao centro radiológico, fazer a imagem em pé, muitos deles estão sedados, desacordados. Então, esse raio-x ele é feito antero-posterior. Mas é importante que a gente, na hora de avaliar, saiba qual foi a incidência para poder contabilizar, se por acaso não der para avaliar totalmente o parênquima por conta desse sombreamento, nós sabemos de antemão que essa foi uma imagem antero-posterior. E é muito realizado, mas o ideal é que se faça uma avaliação mais precisa de pulmão a póstero anterior. Em alguns casos, o raio-x ele tem algumas limitações de distinção entre diferentes tecidos. Por exemplo, os vasos sanguíneos e o parênquima cerebral, como é o que a gente está olhando nessa figura, eles não têm um alto contraste. As densidades são muito parecidas, vão cair dentro daquela escala de cinza, um cinza claro com um cinza um pouquinho mais claro. Isso fica difícil de delimitar dependendo do que eu quero avaliar. Então, em alguns casos é necessário estudos de contraste, onde uma substância radiopaca, ou seja, que vai absorver bastante esse raio-x, é injetada para que a gente consiga visualizar a região de interesse. Então, a utilidade de se fazer contraste em radiografias é a avaliação de um órgão que não tem contraste natural com os tecidos adjacentes. Os contrastes são solúveis em água e têm propriedade de absorverem esses raios-x, porque eles têm alta densidade. E o que são utilizados nesses contrastes? Bário, iodo e gadolínio.
O iodo é o mais conhecido, talvez por vocês também. Algumas pessoas são alérgicas a esse contraste, é necessário que se faça testes ou que minimamente pergunte ao paciente se ele tem alguma alergia. O gadolínio, ele é muito pouco alergênico, no entanto, é um contraste um pouco mais caro, menos utilizado, mas que também está na prática clínica. Então, por exemplo, se eu quiser avaliar alguma obstrução intestinal, alguma presença de algum tumor que esteja no interior desse órgão, então assim, dependendo do órgão que eu quero avaliar, esse contraste ele vai ser administrado de uma determinada forma. Nesse caso de avaliação do intestino grosso, o paciente bebe o contraste e ele vai ter que esperar para fazer a imagem tempo suficiente para que esse contraste esteja passando por esse local de interesse bem no momento que eu precisar avaliar. Então, aqui à esquerda nós temos o estômago e duodeno, também preenchido com um bário, numa incidência póstero anterior. Aqui para a direita seria uma esofagografia em póstero anterior, mostrando então esse contraste passando pelo esôfago e pelo estômago. Nesse caso, nós temos a região do pescoço do paciente, então aqui no meio nós temos o coração e aqui as artérias carótida, interna e externa. Não se preocupem nesse momento, nessa aula, em saber toda a anatomia, porque isso vai ser abordado nas específicas, né? Só mostrando para vocês, e nesse caso, o contraste ele foi injetado pelo sangue, né? Para poder, para a gente poder visualizar então esses vasos que jamais seriam visualizados dessa forma num raio-x simples sem contraste. Aqui numa radiografia o paciente está em perfil e nós observamos certinho o arco aórtico, é uma aortografia torácica. Esse é um exame também muito utilizado, que é a angiografia coronariana. A gente pode observar que ao se fazer contraste nessas artérias coronárias, né, que estão ali no coração, a gente consegue ver exatamente o trajeto dessas artérias e, porventura, se houver alguma obstrução, a gente vai observar também que a partir de um determinado ponto o sangue não continua, ou a gente vai conseguir ver algum estreitamento. Nesse caso, uma angiografia cerebral, que também por raio-x sem contraste não seria possível a visualização desses vasos, e vocês podem observar que a gente consegue ver a penetração do contraste em vasos extremamente delgados, né, de bem pequeno calibre. E o sangue, quando ele passa pelos rins, uma vez esse contraste, ele pode chegar a fazer a filtração glomerular e ser possível a visualização, então, do sistema urinário. A gente observa nessas figuras os cálices renais, a pelve renal, o ureter e a bexiga. A tomografia computadorizada é um exame que também vai se utilizar de radiação ionizante. Ela também vai utilizar múltiplas radiografias para a criação de imagens tomográficas do paciente. No entanto, essas radiografias elas são feitas em vários ângulos diferentes. E aí, com a ajuda de um software, pelo computador, essa imagem ela vai ser processada digitalmente e apresentada para nós no plano tomográfico. O plano tomográfico, sempre que vocês ouvirem falar em tomo, nós estamos falando de um corte transversal do paciente. Essa máquina, se vocês olharem,
ela se assemelha muito à máquina de ressonância nuclear magnética. No entanto, o princípio das duas máquinas são completamente diferentes. Então, os princípios físicos da tomografia, a tomografia ela se baseia nos mesmos princípios da radiografia convencional apresentados anteriormente, ou seja, ela vai formar imagem, o raio-x vai atravessar a matéria e, de acordo com o princípio das densidades dos tecidos que ela atravessa, ela vai formar uma imagem dentro de uma escala de cinza, né? Totalmente branco, que é o metal, até o totalmente preto, que é o ar. Tecidos, então, com diferentes composições, vão absorver esse raio-x de formas diferentes. É isso que vai caracterizar para a gente a visualização de uma imagem. Assim, a TC ela indica a quantidade de radiação absorvida por cada parte do corpo analisada, e aí a gente vai dizer que isso é a radiodensidade e traduz essas variações numa escala de cinza, produzindo a imagem. Cada pixel da imagem corresponde à média da absorção dos tecidos nessa zona. E isso é expresso em unidades Hounsfield, que é em homenagem ao criador da primeira máquina de tomografia. Então, cada coloração é convertida em unidades Hounsfield, que é a unidade de cor que nós temos de produção dessa imagem radiográfica. E a imagem ela é construída, então, posteriormente por computação, que é o que a gente vai ver agora. Então, para o melhor entendimento do princípio da formação da imagem na tomografia, o que difere do raio-x é que se você observar uma máquina de tomografia aberta, você observa essa primeira setinha aqui em T, que é uma setinha verde, ela é a ampola do raio-x, é o emissor. Esse raio-x ele vai ser projetado em diversas direções. Aqui no meio, que a gente chama gantry, é onde o paciente está posicionado. Então, esses feixes múltiplos de raio-x liberados pela ampola, eles vão atravessar o paciente e os detectores estão posicionados, esses CDzinhos aqui, né? Esse D de detector, são vários detectores posicionados do outro lado. Além disso, a máquina ela gira, então a ampola de raio-x ela vai emitir raio-x em várias direções, em vários posicionamentos. Ela vai dar uma volta completa e esses detectores vão pegar diversos ângulos do paciente, até que a mesa ela é direcionada um pouquinho mais para cima, mais para dentro, na verdade, e aí um novo corte tomográfico é feito. Existem tomografias que podem ser feitas de 1 em 1 milímetro, aí a resolução ela é muito mais alta e demora muito mais o exame. A cada 1 milímetro é dado uma volta e é capturado todas essas imagens. Ou de 3 em 3 milímetros, de 5 em 5 milímetros. Qual é a desvantagem de fazer em 5 em 5, em 10 em 10 milímetros, fazer cortes mais espaçados do paciente? A desvantagem é que, por exemplo, na investigação de um tumor, de um nódulo pequenininho, pode ser que ele seja perdido, né, nessa técnica. Então, quanto mais pertinho um corte for do outro, maior é o detalhamento do rastreamento do que for necessário ali para aquele paciente.
Esse vídeo mostra o escaneamento em cada corte tomográfico do paciente e as várias direções que esses raios eles são emitidos e detectados do outro lado. E o que acontece depois com essa malha de pontos, né, de toda a volta que esse detector deu em torno daquele corte tomográfico, o computador, por isso que a tomografia ela é computadorizada, isso se converte em unidades Hounsfield, e aí essa somatória, essa resultante em cada pixel de cada corte vai caracterizar um ponto da imagem, e a gente pode observar aqui um estudo, por exemplo, do tórax, onde o paciente, não sei se dá para ver nessa figura, esse primeiro corte, essa primeira imagem que é o paciente deitado, né? E essas pequenas linhas que são exatamente quais são os cortes que foram feitos. E aí, a primeira imagem, a gente observa como é lá em cima o primeiro corte. Essa bolinha do meio é a traqueia, porque está preta dentro, cheio de ar. O ápice dos 2 pulmões. E essa parte mais branca, a gente observa uma vértebra, das primeiras vértebras torácicas. E conforme esses cortes vão sendo mais baixos, a gente vai observando o campo pulmonar aumentando, e mais para frente, nos cortes mais de baixos, uma bolinha branca vai surgindo, que nada entre os 2 pulmões, que nada mais é do que o coração. Então, gente, a tomografia computadorizada são conseguidas múltiplas radiografias para a criação de imagem tomográfica do paciente. Essas radiografias elas são tomadas de ângulos diferentes. Por meio de softwares sofisticados, elas criam uma imagem digital de determinado plano através do corpo do paciente. Esses exames de tomografia, eles são rápidos, relativamente baratos e estão disponíveis na maioria dos hospitais. Embora essas tomografias elas sejam superiores a um raio-x simples, né? Porque a diferença na absorção de raio-x entre o tecido lesionado e saudável com frequência não é suficiente para ser vista nesse detector, porque não fornecem a mesma qualidade de imagem, por exemplo, de uma ressonância, que é para tecidos moles. Então, assim, não é um exame ideal para avaliação de tecido mole. Então, a gente vai ver na próxima aula a formação da imagem por ressonância nuclear magnética.